Hora de Aventura é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores desenhos de todos os tempos. Nele tem diversas coisas incríveis, entre elas seus personagens, e hoje veremos o passado de duas das mais populares da animação, Princesa Bonibel Jujuba e Marceline Bedia. Princesa Bonibel Jujuba vem de uma mente coletiva feita de goma rosa conhecida como Mangoma, logo após a Guerra dos Cogumelos. Seu irmão Ned foi logo atrás dela, porém, ele se machucou no processo. Depois de emergir, Bonnie virou um ser consciente, aprendeu a andar, falar e sentir. Um pouco mais velha, Bonnie vivia no deserto de Ó, próximo ao rio radioativo. Mas como era apenas ela e Ned, Jujuba se sentia sozinha e queria uma grande família. Então, decidiu criar uma. Ela fez então tio Gumball, tia Lolly e o primo Chiclete. Bonnie tinha planos de onde cada um se encaixaria na família. Porém, Gumball tinha planos de criar uma cidade de doces. Ela não gostou da ideia, então criou o Lago Caramelo, onde seriam os apartamentos. Seu tio ficou tão irritado com isso que elaborou um plano para derrubá-la e tomar seu lugar como líder da família, começando mandando sua sobrinha em encontro com seu cremoso, um doce que Gumball criou. Ele, Chiclete e Lolly discutiam sobre o que fazer com a Bonibel. Gumball mostrou um soro que ele havia desenvolvido chamado Dum Juice, um soro capaz de transformar Jujuba de um gênio para uma criatura boba e simples, assim como seu cremoso. Porém, Gumball é um traidor. Deu cupcakes com soro para seus aliados, os transformando em doces tapados. Ele tentou fazer o mesmo com Bonnie, mas ela ouviu a conversa deles e foi capaz de se defender e derrotar seu tio. Bonnie decidiu deixá-los nessa forma mais simples, já que eles pareciam mais felizes assim. Então se autodenominou sua princesa. Depois disso, todo o povo doce que ela criou foi nessa forma bobinha, provavelmente para evitar que aquilo acontecesse de novo. Jujuba decidiu criar um reino doce para governar seu povo. Em algum ponto da construção do seu império, Juba conheceu uma das vidas passadas de Finn, Shulk. Ela criou uma grande amizade com a garota, porém o que Bonnie não sabia era que Shulk estava ali apenas para roubar seu colar a mando da gangue dos banheirinhas. Juba encontrou machucada, e em frente ao seu castelo, ela acolheu e ajudou. Shulk até pensou em ficar do lado da princesa, porém, ela foi ameaçada por um membro da gangue. Ele disse que iria contar ao chefe que Shulk abandonou o trabalho, o que resultaria em sua morte. Então ela bate nele, e Bonnie fica impressionada com as habilidades dela. Então Jujuba resolve pedir a ajuda deles para construir os primeiros guardiões chicletes. Depois, ela diz que tem uma surpresa, e o jovem mordomo Menta traz uma caixa de madeira que dentro tinha um braço novo. Shoko começa a chorar e vai para seu quarto. À noite, ele entrou no quarto da princesa e pegou o amuleto, porém um dos guardiões o viu e acionou o alarme, o que acordou a princesa. Shoko entrou em pânico e fugiu, mas o guardião acertou um laser nela e acabou caindo no lago radioativo. Bonnie pediu que resgatassem, mas as mãos dos guardiões eram destruídas ao tentar. Então Jujuba disse para todos fazerem uma pausa, enquanto olha com tristeza antes de dar as costas para o lago. Marceline é filha de um demônio chamado Hanson Abadir e de uma irmã chamada Elise. Hanson é um governante da Oitosfera, que é uma espécie de inferno no universo da série. De alguma forma, Marceline e sua mãe sobreviveram à Guerra dos Cogumelos, um evento global que destruiu parte da Terra. Uma das memórias mais antigas de Marcy é que sua mãe cantando para ela em seu trailer, além de contar a história de como conheci seu pai. Elise estava doente, mas não contou para sua filha para não preocupá-la. Ela fez desenhar um mapa para chegar a um clube secreto onde estava tendo uma festa. Porém, a doença de Elise piorou muito no caminho, então disse para sua filha ir sozinha. Marcy achou que sua mãe a tinha abandonado pelos seus poderes demoníacos. Ela achou o clube, mas lá tinha apenas esqueletos, provavelmente morrendo pela mesma doença de Elise. Naquele tempo, Marceline foi encontrada chorando por Sam Petrikov nas ruínas de uma cidade. Para acalmá-la, Simon deu um urso de pelúcia para ela, que Marcy deu o nome de Rumble. Nessa época, ela tinha apenas 7 anos. Os dois construíram uma linda amizade, porém a coroa estava fazendo enlouquecer, pouco a pouco, deixando de ser o Simon virando regelado, e por medo de acabar machucando ela, ele decidiu ir embora, mas mesmo com sua sanidade quase zerada, Simon conseguiu invocar Hanson para cuidar de sua filha. Mas isso só fez piorar o trauma de Marceline com o abandono. Ela foi viver com seu pai, mas foi se desgastando com o tempo, já que ele é um completo babaca. O ápice foi quando ele comeu suas batatinhas. Ela ficou irritada por seu pai não a respeitar. Isso serviu para ela cortar os laços com ele e ir embora da Oitosfera. Nos anos seguintes, Marceline caçou os vampiros espalhados pela terra de Ó. Ela percebeu que, graças aos poderes herdados de seu pai, Marcy era capaz de sugar a alma dos vampiros e, como consequência, ganhava as habilidades deles. Eventualmente, ela fez amizade com uma tribo de humanos que usavam chapéus de animais para evitar mordidas no pescoço. No começo, os humanos tinham medo dela por pensarem que ela era uma vampira, mas depois de um tempo seguindo, o líder deles, chamado Tom Don Spence, sentou e tocou uma música para os poucos membros restantes do grupo. Marcy ouviu e começou a tocar a mesma música atrás de um arbusto. Por causa disso, os humanos perderam medo e se aproximaram dela por finalmente perceber
perceberem que ela na verdade os estava protegendo. Marceline se tornou a guardiã e aliada deles. Então ela ajudou a eliminar os vampiros restantes na Terra, mas a tribo foi atacada pelo Rei Vampiro enquanto consertavam um barco e ela os defendeu. Porém, durante a luta, o Rei Vampiro conseguiu mobilizá-lo e mordê-la. Marcy conseguiu finalizar ele, mas se foi transformada na última vampira da Terra no processo, assim virando a rainha deles. Em algum momento, Marceline e Juba se conheceram. Marcy até deu uma camiseta de Rocket de presente pra princesa durante seu show, e elas se envolveram de forma romântica. Com certa frequência, as duas fugiam das reuniões reais para explorar o complexo de mineração do Reino Doce. Porém, administrar um reino tão grande estava sobrecarregando a Bonnie Bell, por isso ela foi aos poucos se distanciando da Marceline. O ápice foi quando elas foram ao Reino de Vidro. Juba foi chamada para salvá-la do dragão que estava destruindo o reino, mas Marcy não estava levando a situação a sério. Ficava o tempo todo brincando para chamar a atenção da princesa. Bonnie perdeu a paciência, xingou a vampira e disse para ela ir para casa. Marceline ficou magoada e irritada com a atitude da Jujuba, e como resposta, ela cantou uma música sobre não se portar com a princesa e seu estúpido Reino Doce. A música acabou com o dragão e com o relacionamento das duas ao mesmo tempo. Mais tarde, ela namorou um mágico chamado Ash. Eles moravam juntos na casa da árvore, mas ela terminou com ele depois de Ash vender o bem mais precioso da Marcy, seu urso Rambo, para a Marge, a bruxa do céu. Quando a princesa de fogo nasceu, o mensageiro disse ao Rei de Fogo que sua filha era forte, mais forte do que ele poderia sonhar em ser. Então ele ordenou que a abandonasse na floresta, mas o mensageiro não conseguiu fazer isso e a deu para um lenhador de cristal. Porém, a princesa acabou botando fogo na casa do pobre lenhador. Mesmo um grito, e o bebê saiu correndo pela floresta incendiando tudo na volta. Juba viu isso e de longe, e vestindo um traje de proteção, pegou a pequena Phoebe e a levou de volta para o Reino de Fogo. Bonnie um alerta para não deixar sua filha vagando sozinha por ser muito perigosa. Eu aconselho a arrumar um jeito de conter o poder dela. Ele aceita e deixa sua filha presa na lamparina por anos. Tenho inúmeras ideias de vídeos sobre Hora de Aventura, então se quiserem mais vídeos sobre o desenho, deixem nos comentários. É isso, dê like se gostaram, se inscrevam se quiserem, entrem no servidor do Discord, obrigado por assistir e tchau!